Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, que nos manda o seu e-mail, que escreve a sua carta, ou você que nos divulga. É sempre muito bom saber que o programa acaba se tornando conhecido pelo próprio testemunho de quem fez dele uma experiência positiva. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Lembrando que no dia 16 de outubro eu estarei em Vila Velha com um show Voz e Piano. Um projeto que nós já estamos viajando pelo Brasil há muitos anos. Eu e meu companheiro Maurício Piaçarolo, maestro da minha banda, nós temos esse projeto onde a gente faz o show Piano e Voz, que na verdade é uma mistura de canções com muita prosa, com muita conversa. É um projeto muito interessante que a gente tem muito prazer em fazer. No dia 16 de outubro, nós vamos apresentar esse trabalho em Vila Velha. Então você que é de Vila Velha e também de Vitória, aí do Espírito Santo, vocês são os nossos convidados para estarem conosco. No dia 17, eu estarei com o mesmo projeto em Curitiba. Em Curitiba nós teremos a preciosa participação do meu amigo Maninho, que estará de passagem por lá também, com o show Piano e Voz no dia 18. E você, Cristian, tem férias em vista? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? A esposa? Que bom. Quero agradecer todas as pessoas que nos escrevem, lembrando que nós não fazemos questão de responder rapidamente as questões aqui, então é sempre um bate-papo. O programa ele funciona muito mais como um bate-papo do que ficar respondendo perguntas. Pode ser que você nunca tenha sido respondido naquilo que você perguntou, mas a resposta que nós demos a uma outra pessoa, numa outra questão, acabou abordando aquilo que você estava querendo nos apresentar. É assim que funciona, né? A vida, uma boa prosa, uma boa conversa, muitas vezes, não é que resolve os nossos problemas, não, mas nos ajuda a lançar um olhar diferente sobre ele. Eu tenho experimentado, minha gente, ao longo da minha vida, como padre, na oportunidade que eu tenho de ouvir das pessoas, que boa parte dos nossos conflitos está ligada justamente à nossa falta de reflexão. A gente não reflete muito a vida que a gente vive, e por isso nós vivemos tantas vezes de maneira equivocada, errada. Sempre que a gente coloca uma boa dose de reflexão na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente acaba purificando muito dos nossos excessos. O programa de Direção Espiritual, ele tem essa proposta, de nós criarmos aqui uma sala de estar, uma sala de bate-papo, já que na nossa vida nem sempre nós temos essa oportunidade, né? Ou porque estamos muito dispersos, a nossa vida nem sempre nos proporciona esses encontros saudáveis. Às vezes a gente sai para jantar, sai para encontrar os amigos, mas a gente acaba voltando solitários. Porque o que acompanha a alma da gente? Quando você percebe que as suas questões estão sendo partilhadas, escutadas pelo outro. A pior solidão é a do pensamento, é quando a gente não tem alguém para pensar junto com a gente. Posso ter alguém do meu lado, mas se não participa da minha vida, é o mesmo que estar sozinho. Então às vezes você pode dormir com uma pessoa, convive com ela o tempo todo e ainda assim se sentir solitário. Porque o que de fato faz a nossa alma se sentir acompanhada é a partilha. É o que a gente pretende fazer aqui no nosso programa. A Márcia de Castro, lá de Campos dos Goitacazes, um abraço para essa cidade tão querida, onde eu já estive tantas vezes. Ela quer saber, Padre Fábio, o que é o amor próprio? É o amor em mim ou é o amor que eu sinto por mim? É uma boa distinção, Márcia. Primeiro, que nós precisamos entender que o amor é uma realidade humana, é uma experiência humana que nós fazemos, mas que não nasce em nós. Pela fé que nós temos, a antropologia cristã nos ensina que até o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu não amo porque tenho recursos para amar. Amo porque sou uma criatura amada. Então eu sou fruto de um amor.
Por mais que eu erre na minha vida, por mais que eu tenha pecados na minha vida, nada disso apaga a experiência do amor de Deus em mim, porque eu sou uma criatura amada. Então todo ser humano é um depósito desse amor divino. Santo Agostinho dizia que Deus nos amou para que a gente tivesse amor com que amar. Então o amor próprio, num primeiro momento, é sim uma experiência do amor em mim. O amor me habita. Eu sou um território do sagrado. A minha dignidade é uma expressão desse amor de Deus em mim. Então está em mim. Eu não tenho como abrir mão do amor que Deus tem por mim. É como, digamos que eu sou muito amado pelo Christian, ele é um grande amigo meu, eu piso na bola com alguma coisa, esqueço o Christian, não quero mais saber do Christian na minha vida, mas ele continua me amando. Então não modifica o amor dele por mim, mas pode modificar o amor dele em mim, porque o meu ódio, o meu ressentimento, pode me fazer esquecer o amor que Christian tem por mim. Então muitas vezes, quando nós temos uma vida de erros, e isso a gente encontra muita gente vivendo assim, não é que Deus deixou de amar, é que ela deixou de perceber o amor de Deus nela. Os erros têm esse poder, não de apagar o amor, mas de ofuscar, de colocar como se fosse uma fogueira que está acesa, e a gente vai jogando coisas para apagar. Nunca apaga aquela chama que fumega ali embaixo, mas a gente perde a percepção da grande fogueira que ela era. Então a primeira experiência do amor é amor em mim. Eu tenho esse amor em mim. Eu sou capaz de amar alguém, porque Deus me amou antes. Agora o amor próprio, ele se desdobra também em amor por mim. Então ao reconhecer o amor que está em mim, eu ofereço este amor a todas as circunstâncias da minha vida. Eu ofereço ao outro, mas antes disso precisei oferecer a mim mesmo, porque é a experiência do cuidado. Eu, quando me amo, eu me cuido, eu me reconheço como um território sagrado. Está vendo como o amor em mim está intimamente ligado ao amor por mim? Aquele amor que está em mim, que me foi dado pelo céu, que me foi dado pela eternidade, que me foi dado por Deus, me move na direção do amor por mim, que vai se expressar no cuidado. Então, num primeiro momento, nós temos o amor em si, né? Ele, enquanto realidade irrenunciável, eu não tenho como retirar o amor do meu coração, dizer, eu não quero o amor de Deus na minha vida, não. Eu posso até não vivê-lo, não potencializá-lo, mas ele estará sempre em mim. Já o amor por mim, o esforço que eu faço, já participa, já potencializa aquilo que estava em mim anteriormente. Por isso que é tão interessante a gente trabalhar para que a nossa vida seja sempre uma experiência amorosa, até mesmo para a gente reconhecer as nossas fraquezas. Quem se ama tem mais facilidade de reconhecer-se fraco, porque reconhecer a fraqueza não é uma vergonha. Reconhecer a fraqueza é uma forma que a gente tem de fortalecer o nosso eu para a superação dessas fraquezas. É muito simples. Se eu exercito o amor por mim, eu vou começar a identificar na minha vida tudo aquilo que fragiliza e que esconde o amor que está em mim. Então eu vou criar uma agenda, digamos assim, eu vou criar um cotidiano que me favoreça fazer brilhar o amor que está em mim. Como é que eu fortaleço esse amor que está em mim? Trabalhando o amor por mim. Parece um jogo de palavras, mas não é. Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E porque estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. As preposições são importantíssimas para a gente compreender aqui. O em e o por. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade?
é tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias. O nosso mecanismo, eu me lembro, o nosso mecanismo de imunidade, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora, um simbolismo muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. Era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que o nosso organismo que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função, cria uma imunidade, isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Eu hospedo na minha vida o amor. Eu sou hóspede, ou melhor, o amor é meu hóspede, porque Deus quis assim. Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade, que ele começou a perceber o amor em si, este enquanto uma realidade que não pode ser negada, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, que eram julgados fora, ficavam fora do muro da cidade, porque as cidades medievais eram muradas, justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. Então, uma criatura que é amada por Deus precisa ser amada por mim também. O amor em mim me move na direção do amor ao outro, mas antes é uma experiência pessoal de amor, é o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Eu trato muito essa questão no meu livro Quem Me Roubou de Mim. Se você ainda não leu, eu lhe recomendo, porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Então há sempre uma realidade que antecede. Eu não posso, volta ao início do programa, como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então, minha gente, se eu não trato, Márcia, esse amor por mim, no meu dia a dia, no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim, eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas, que o meu corpo é um território santo, que por isso eu não tenho o direito de prostituí-lo, porque se eu prostituo o meu corpo, eu estou criando em mim um vazio que depois, mais cedo, mais tarde, vai me custar muito caro. Até a dimensão sexual para a pessoa que se ama é muito diferente na vida daquela que não se ama. O respeito ao corpo do outro, a sacralidade que está no outro. Vai encarar a sexualidade de outra forma. Não vai desprezar o sexo, não, muito pelo contrário, vai saber valorizar do jeito certo. O outro não como um território quase que objetal,
do meu prazer, não, mas o outro, um corpo que é um complemento do meu, uma satisfação, um gozo que passa também pela dimensão espiritual, é o gozo da alma, não é só o gozo físico, não. Então é este amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais duradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. Márcia, muitas vezes nós não conhecemos as duas dimensões do amor que você tão bem citou, o amor em mim e o amor por mim. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama. Contar ao outro que Deus nos ama. Anunciar ao outro que Deus é amor. Contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos. Deus nos ama. Sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum. Não existe conversão. É o primeiro passo de todo o processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida a certeza do amor de Deus por nós. Aí você pode dizer, padre, mas eu sou tão miserável. Se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente. É por imaginar isso, é por saber que é assim. Todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores. E o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós. Uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela. Não é que Deus deixou de amar, não. É que ela deixou de perceber que é amada. O que é pior? O que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama. Causa um prejuízo terrível. É a temática daquele livro que está aqui, ó. Foi assim que eu comecei. O Discípulo da Madrugada. O Discípulo da Madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida. Ele ficou pronto por acaso o ano passado. Assim, né? Sim. Ficou pronto o ano passado, mas ele foi escrito ao longo da minha vida. E sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né? Engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro. Os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você e você ter condições de depois escrever. Porque é impressionante, minha gente, muito mais do que música, isso aqui faz diferença na vida de uma pessoa. Um livro, porque ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente, ele muda as nossas perspectivas. Isso aqui é a experiência de um homem que falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda. E sabe como é que ele nasceu? Num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi, eu fui visitar a Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela, uma das maiores escritoras deste país, na minha opinião, modesta opinião, a maior poeta que nós temos. E aí, conversando com a Adélia sobre religião, porque ela é uma mulher estudada, ela não é só uma escritora, uma poeta, ela é uma mulher que estudou teologia, gosta de filosofia. E aí, num determinado momento, ela falando de como às vezes ela se sentia
como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber se amada por Deus. Ela até brincava, né? Muitas vezes nós vamos à igreja, o discurso é cansado, as pessoas falam da boca para fora, parece que elas não estão acreditando naquilo que estão pregando. E aí ela soltou uma frase que mexeu comigo: esqueceram de nos contar que Deus é amor. E assim nasceu esse livro. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. Ah, mas eu já escutei falar tantas vezes. Mas foi da boca para fora. Quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca para fora, não, que nós fazemos o tempo todo. Esqueceram de nos contar com a vida. Esqueceram de nos contar com os exemplos. Sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós, nós não estamos contando a ele que Deus é amor. Não adianta eu passar e dizer a ele: Deus ama você, meu irmão, mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele. Esqueceram de nos contar é muito mais profundo do que esqueceram de nos falar. E muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação de um Deus do campo da batalha, que mora lá nas guerrilhas, que nos autoriza o ódio, que nos autoriza o rancor em nome da fé, para chegar a um Deus que põe a mesa para os miseráveis. Todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada, que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças, e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra. Sempre que alguém me pergunta: padre, qual livro do senhor eu dou para o meu marido que não gosta de igreja? Ou então, qual livro que eu dou para o meu filho que não gosta de religião? Dê o discípulo da madrugada. Porque o discípulo da madrugada é um homem religioso que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma. Só está vivendo as hipocrisias da fé. E a melhor maneira, minha gente, que nós temos de recrutar pessoas é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas, sim. Aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade. O que expulsa as pessoas da igreja não é quando nós somos heréticos, não. Quando nós falamos algumas bobagens, não. O que expulsa os outros da igreja é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes. Porque a gente se equivoca assim na teologia. Pode fazer de repente, dar uma resposta infeliz, fala uma coisa que não é teologicamente muito consistente. Aí todo mundo quer apedrejar, todo mundo quer isso. Não, não é ali não. A nossa perdição não está no discurso. A nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o Evangelho. E é por isso que muitas vezes os nossos filhos não querem nem saber de igreja, porque não identificam no nosso discurso a coerência com a vida. O discípulo da madrugada teve coragem de viver esse despojamento. Ele chegou à conclusão de que não basta ser religioso, é preciso ter o coração espiritualizado. O amor próprio, Márcia, faz isso com a gente. Ele nos dá condições de olhar para tudo aquilo que é precário em nós. Ele nos dá condições de olhar com profundidade e reconhecer o amor de Deus que está ali, presente, que nunca foi embora. Sim, você pode ter errado muito na sua vida, mas o amor de Deus nunca foi embora. Você pode ter se perdido no caminho, você pode ter estragado a sua vida com as suas escolhas, mas acredite, o amor de Deus nunca foi embora. Você pode ter se perdido em muitos caminhos, você pode se sentir o pior dos seres humanos, mas por favor, recomece a sua história acreditando que o amor de Deus nunca foi embora. Não fez absolutamente nada, você não tem nenhum pecado que tenha sido capaz de expulsar o amor que Deus tem por você. Você pode até ter ofuscado, você pode até de alguma forma ter esquecido. O pecado muitas vezes nos faz esquecer que o amor está aí, mas não. A decisão de Deus em nos amar é irrevogável.
Ele não muda de ideia. Vai nos amar até o fim. E talvez isso seja o suficiente para a gente querer mudar de vida. Saber que Deus nos ama. É o que eu lhe desejo, do fundo do meu coração. Que apesar de tantos erros, que apesar de tantos estragos que você tem dentro do seu coração, o seu amor por você lhe leve a descobrir o amor em você. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.